Fala pessoal, muito, mas muito boa tarde. Quer dizer, já é boa noite aí no Brasil, né? Aqui em Vancouver, 3 horas e 5 minutos da tarde. Muito boa tarde para todos vocês. Boa tarde, Cleiton Magu. Boa tarde, meu querido. Boa tarde para todo mundo aí. Vamos lá, meu amigão. É isso aí. Deixa eu começar a mexer nas coisas aqui, né? Primeira parte. Ó, agora eu apareci. Boa tarde para todos vocês. Agora realmente a gente tá conversando aqui, ó, né? O Magu tá lá em São Paulo, eu tô aqui, mas a gente vai conversar, vai fazer esse bate-papo e esse trade com cerveja ao vivo aí. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. E vamos começar, né, Magu? É isso aí, bora lá, vamos lá. Então, beleza, peraí, Vamos tocar o barco. Vamos tocar esse barco todo aqui. Ê, rapaz. Vamos lá. Eu vou... Magu, você vai compartilhar sua tela aí também, né? Vamos lá. Então, beleza. Faça o favor aí, eu vou diminuir aqui a minha webcam e vou assistir a sua introdução aí. Bom, meus amigos, primeiramente eu peço desculpa para vocês a gente não ter conseguido fazer o trade com cerveja na sexta-feira. Eu acabei ficando enrolado com meus negócios, com câmera, com um monte de coisa aí, acabou atrapalhando, tá? Mas vamos lá, a gente vai fazer um negocinho bem legal. Em primeiro lugar, eu queria dar uma olhada no índice futuro e falar algumas coisas, tecer alguns comentários sobre o que está acontecendo no mercado, coisas que eu tenho acompanhado aí, que eu não sei se todos vocês acompanham, a questão macroeconômica e mais. E o que está acontecendo, tá? Qual que é a situação atual, não só em relação ao índice, mas as expectativas que nós temos em relação ao mercado, tá? Na sexta-feira, eu compartilhei lá com vocês no nosso Telegram algumas informações de alguns pontos que eram pontos importantes do índice, tá? E eu estou com um gráfico mensal aqui, tá? E eu queria que vocês observassem o seguinte: o que foi que eu estava falando? Eu queria que vocês olhassem o seguinte ponto: aonde que o preço parou até onde ele foi, tá? No gráfico mensal. Tá? Eu acho que tá visível aqui, tá ali, tá, dá para ver, Diego, o mouse? Então, beleza. Então, tá. Eu tinha marcado esse ponto aqui desse preço, tá? Nessa região, aqui vai ficar um pouco ruim para enxergar, porque como é o gráfico mensal, acabou acumulando alguns pontos. Mas esse ponto que está destacado com mais força aqui, ó, é o 98,150. É um ponto que eu já havia comentado, inclusive num trade com cerveja, que eu falei que se o mercado perdesse essa região, seria bastante complicado, e a expectativa é que descesse com força. O mercado realmente acabou perdendo esse ponto, tá? E acabou descendo, tá? Eu puxei uma fibra aqui no último mês, no mês anterior, tá? Então, posicionei meu ponto zero aqui, meu 100%. Porque esse movimento era um movimento de baixa, a expectativa realmente é que houvesse uma queda. Só que o mercado ele acabou segurando nessa região do 93,140, um ponto também que eu passei lá no Telegram, tá? E ele acabou revertendo esse movimento. Só que não vamos considerar que seja totalmente uma reversão, porque se nós formos olhar, o mercado ele ainda está trabalhando dentro dessa região, que seria a região de 50%, tá? Que ele está, pela FIBO, ele está dando um 98,157, ou seja, um 98,150. Por coincidência, ele está batendo exatamente com esse ponto. Se nós observarmos, o mercado não conseguiu ganhar essa região, tá? Ele voltou para trás, tá? Por que esse ponto é um ponto tão importante no gráfico? Eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Eu costumo às vezes falar, quem opera o intraday, o day trade somos nós. Só que as corretoras, os bancos, os grandes fundos de investimentos, hedge funds e tudo mais, eles não operam diário somente. Eles operam sim o intraday, só que eles ficam posicionados, eles mantêm posição por muito tempo. Então a gente vai ver que aqui, ó, esse ponto, ele já serviu de suporte. Olha aqui, ele serviu de resistência durante um bom tempo,
tá? Aqui no ano de 2018, tá? Ele serviu de resistência. O mercado veio tocar várias vezes, acabou caindo, não conseguiu. Novamente ele tocou várias vezes e somente aqui em janeiro de 2019, tá? Foi que o mercado conseguiu ganhar essa região. Só que olhando aqui para trás, ó, a gente vê que novamente o mercado tinha segurado aqui, ó, nesse ponto aqui, ainda em 2014. Houve falso rompimento, voltou para trás. Então, essa região é uma região bastante complicada. Tanto desse 98,150 até os 103,500 mais ou menos, que foi o ponto onde o mercado parou. Se vocês lembram, eu até falava que a gente estava numa região que era a faixa de Gaza, isso, aquilo, outro, onde o preço se encontrava, que era justamente entre 98,150 e os 103,500. Vindo agora para o gráfico semanal, o que acontece? O que a gente consegue observar aqui? Ó? Se nós formos olhar o gráfico propriamente dito, nós temos uma bandeira. Tá? A gente tem aí uma bandeirinha, uma bandeira, né, de alta, tá? Formando uma bandeira de alta. Só que o que acontece? O que está acontecendo nesse momento com o mercado? A expectativa em relação a tudo que está acontecendo na nossa economia não é das melhores. Nós corremos um sério risco fiscal, tá? O Brasil foi um dos países que mais gastou com essa pandemia, tá? E o governo está tendo sérias dificuldades em colocar os títulos de dívida, de financiamento da dívida pública. Por quê? Eu não sei se vocês acompanham isso, mas ele lança. O governo federal ele é um emissor de títulos, assim como nós temos vários emissores de títulos no mercado. Então ele lança as LTNs, né, são letras de Tesouro Nacional, e as LFTs, que são as letras de refinanciamento, tá, de financiamento da dívida pública. E o que está acontecendo? O governo não está conseguindo fazer com que o mercado absorva esses títulos. O mercado tem rejeitado isso. Por quê? Porque a taxa Selic ela caiu demais, tá? Ela está muito baixa e nós estamos numa situação de juros negativos. E o que acontece? Como que você consegue ter juros negativos, juros tão baixos, onde você tem um país com risco fiscal, um risco de você dar um calote no mercado, para falar o português claro. Então, isso está acabando, gerando uma pressão muito grande na ponta de juros longa. Se vocês pegarem a ponta de juros, que às vezes eu sempre costumo colocar lá no grupo para a gente, vocês vão verificar que a ponta de juros longa, tá, 2025 para frente, ela começou a subir muito. Então, o mercado está exigindo mais do governo um prêmio maior, ou seja, o mercado, o investidor, ele não está aceitando ser remunerado somente com base na Selic, que é o que o governo repassa, né, quando ele lança esses títulos. Tá? Então, o que está acontecendo? Existe todo um cenário macroeconômico não muito favorável. Tá? O Brasil foi o país que mais gastou com a pandemia, dentre os seus pares, tá? Os países emergentes, e a gente tem uma situação aí fiscal bastante complexa pela frente. Então, pode ser que o gráfico mostre uma coisa, mas a coisa acabe acontecendo de uma maneira um pouco diferente em função do nosso cenário. Se vocês observaram, acompanhando o mercado americano aí, há algum tempo atrás, o mercado americano bateu vários recordes. O Nasdaq, NYSE, atingiram picos históricos e nós ficamos parados. Por quê? Porque o mercado já vinha se retraindo em função disso. O Brasil perdeu o seu grau de investimento, tá? Alguns anos atrás, deixou de ser um país interessante como país para investimento e se tornou mais um país para especulação, e alguns fundos de investimento possuem sérias restrições em relação a investimentos muito pesados em países que não são grau de investimento, e por isso a gente está tendo uma evasão de divisas muito grande. Com isso, taxa de juros baixa,
pressão no câmbio e taxa de juros Selic baixa, não atrai capital. Então, ninguém quer investir num país que corre risco de dar um calote, ok? Então, ó, vindo para o gráfico diário, a gente consegue enxergar aí facilmente a bandeirinha, tá? E a situação toda é essa daí. Então, a gente, para continuar com esse mercado subindo, precisamos ganhar essa região do 98,150, que estaria aí mais ou menos aqui nessa região, ó. E seria o topo dessa bandeira para o mercado continuar subindo. Pode ser que o mercado ganhe essa região, mas ele não consiga passar desse ponto aqui, ó, da região do 98, da região de 100 mil, 99, 100 mil, que ainda é a zona quente de FIBO, como a gente costuma falar. Tá? Então o mercado ainda pode cair. Mesmo que lá fora a coisa ande, aqui a gente pode voltar para trás. Então existe esse risco. Além do que a gente tem a Europa aí tendo uma possível segunda onda de pandemia. Tá? Agora eu vou deixar para o meu amigo Diego falar aí mais sobre a movimentação dos intradays aí que aconteceu nessa semana. Eu voltei aqui para o gráfico semanal, tá? Porque aqui a gente tem uma coisa muito importante. Se a gente passar uma FIBO, o Magu já comentou sobre isso, mostrou inclusive lá do mensal, mas eu queria mostrar do semanal aqui, ó. Percebam que o preço do nosso índice, e aí eu tô falando do nosso índice porque pouco importa o que está acontecendo em Nova York ou outros locais do mundo. O nosso índice ele está passando por uma situação diferente. Ele está passando por um momento onde a gente tem estruturas, principalmente políticas, acontecendo em volta que acabam atrapalhando ou ajudando. A gente já viu casos em que o Nova York estava caindo e o nosso índice estava subindo. E todo mundo desesperado falando, meu Deus, o que está acontecendo? Não tem correlação. É isso, tá? É importantíssimo sempre que assim, ó, tá analisando o índice, vai operar o nosso índice, analisa o gráfico que está aqui na tua frente, tá? É muito importante. Isso aqui, ó, tá, e acho que tá aparecendo aí na tela o meu mouse, tá? Veja que ele não perdeu os 50% da correção, ó, ele passou para cima dos 50% e não perdeu ele. Qual seria a expectativa para ter continuado essa queda? Seria ele parar no 50 ou no 61,8 e continuar caindo. E ele está fazendo o contrário. Ele passou para cima do 61 e voltou aqui no 50. Então a expectativa correta nesse caso seria ver se ele vai subir, tá? Então esse é o primeiro ponto. Isso aqui é importante a gente ficar desse olho. Pode falar, Cleiton. Não, é que a gente tem até exatamente uma bandeirinha, né? E no semanal a gente tem uma bandeira de alta. Exatamente, ó, que tá aqui, uma ó. Bandeira de alta. Ó, essa bandeirinha de alta aqui, ó, para ele fazer esse movimento e continuar a subida, tá? Mas o que eu queria mostrar, eu vou voltar aqui nos 5 minutos, eu vou deixar a FIBO marcada aí, tá? Ó, algumas informações e como é importante você ter essa correlação entre os tempos gráficos, entre os time frames. Percebam uma coisa, essa aqui foi a sexta-feira. Aquele topo duplo da sexta-feira, ele ocorreu aqui, ó. Vejam onde ele ocorreu. Ele ocorreu justamente no 61,8 da FIBO, tá? Isso é extremamente importante. Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui rapidamente. Esse cara aqui, eu já tive esse problema outro dia, eu sempre tenho uma dificuldade com o meu point to fix aqui, ó. Na sexta-feira, o candle da abertura aqui, ó, que é esse cidadãozinho aqui, ó, foi o que a gente chama de Insight Candle. O que é um Insight? Vou olhar aqui na câmera, ó, olha para mim, mesmo pequenininho. Ele faz um range do mercado, tá bom? E esse range desse mercado, você pode jogar ele para cima e para baixo, tá? Com isso, você tem uma possibilidade de você entender como que vai rolar a movimentação do mercado, tá bom? Então assim, ó, você sabe mais ou menos o range onde o mercado vai para cima e para baixo, tá? Depois mais para frente, com mais calma, a gente comenta mais sobre isso. Mas isso aqui foi muito importante. Você tinha um Insight Candle do início do dia e você tinha também a marcação aqui em cima, ó, da FIBO semanal, tá?
tudo isso te auxilia, tudo isso é importante para você saber o que está acontecendo. Com relação à movimentação da sexta-feira, se você não tivesse isso, você poderia ter isso aqui, ó. Passou aqui a Fibo, ó. Olha aqui, ó. Passou a Fibo no movimento aqui. Perceba que a hora que ele fechou para cima aqui, ó. Fechou para cima. Você ia... Deixa eu tirar aqui. Você ia fazer isso aqui, ó. Ia tirar. Ia jogar a Fibo para cima. Você teria o seu alvo. Foi no alvo. Voltou perto da região do 38. Agora eu não sei, né? Tá ao contrário. Aqui era o 61, né? Porque tá o inverso. Voltou perto da região do 61. Voltou lá em cima de novo, onde seria o seu alvo. E depois caiu. Então, o que eu quero passar para vocês com isso é que assim, ó. Você precisa ficar sempre de olho no que está acontecendo. Como que você está analisando o teu gráfico. Aqui está parado, é mais fácil. Tá? Quando está no ao vivo, é um pouco mais difícil. E é o que eu sempre canso de falar. Respeita o time frame. Sabe por que é o respeito o time frame? Porque é o seguinte, ó. Você vai respeitar o time frame. Você tem que esperar ele fechar o candle para você fazer uma análise. Tá? Feche o candle para fazer uma análise. Não faça com o candle aberto. Espera fechar. E aí você vai começar a fazer a tua análise depois que o candle estiver fechado. Porque aí você está literalmente respeitando aquele ponto onde você está fazendo a tua análise. Isso é importante. Não esqueça. Tá? Então, ó, a gente já sabe aqui aonde o mercado parou na sexta-feira. O Magu já falou da perna mensal. A gente já falou da perna semanal. A gente já deu um panorama do mercado sobre o que a gente tem de expectativa para acontecer aí na próxima semana, né? Então já viu que assim, a possibilidade maior é de uma alta. Se a gente não tiver nenhum meteoro caindo no Brasil, a possibilidade maior é de alta. Tanto é que quem olhou o gráfico hoje do Dow Jones, que apesar de aqui em Vancouver, aqui no Canadá é feriado, mas os Estados Unidos hoje não é. Lá tá funcionando normal e lá teve alta, tá? Então assim, a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente tem uma possibilidade grande de amanhã, quando ele abrir, ele já abrir com gap de alta, porque foi o que aconteceu aqui hoje. E aí você vai começar a ter negociações mais lá para cima. E aí agora, já que a gente já conversou, se o Magu quiser adicionar mais alguma coisa, senão eu gostaria de abrir para, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário. Você quer adicionar mais alguma coisa, Magu? Não, basicamente seria isso daí mesmo. É mais em relação a ficarem atentos aí, pela movimentação, pela tendência primária, a gente continua na tendência de alta. É um movimento de correção, a princípio, é um movimento de correção. Como ele ainda continua na zona quente de FIBA, como você mostrou, não demonstra que existe ainda um movimento de reversão da tendência para baixa. Então a gente continua a tendência primária de alta, e esse movimento que a gente está vendo até então, nós estamos entendendo que é um movimento de correção desse movimento da subida. Ou seja, ele está retraindo para poder ganhar impulso e continuar subindo. Só que, como também foi falado, nós dependemos dos próximos passos aí do Banco Central e o que vai acontecer na economia de forma geral para que a coisa continue andando e o mercado continue para cima. Exatamente. A gente só não pode esquecer, né? Teoria de Dow, gente. Primária, né? Tem a tendência primária, secundária, terciária. Às vezes a gente está olhando aqui, mas a gente operou vendido vários dias essa semana. A tendência primária de alta, secundária de baixa, tá? Pode ter esse momento. Não podemos esquecer. Teoria de Dow serve justamente para a gente sempre lembrar disso. Então, assim... Porque o que afeta o nosso dia a dia é principalmente a tendência secundária. A primária, ela é muito maior, então é mais para quem faz swing, quem fica posicionado muito tempo. No caso das corretoras, dos bancos, dos fundos de investimento, para esses caras sim, a tendência primária ele afeta bastante. Mas para a gente é a secundária que vai afetar o nosso intraday. Né? Exatamente. Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar? Aproveita. Eu vou deixar liberado aí para vocês tirarem suas dúvidas e a gente faz tudo o que precisa fazer aqui.
uma dúvida que o pessoal vira e mexe tem, Diego. Eu não sei como é que a gente está de tempo aí. Mas o pessoal pergunta muito aí sobre marcação de gatilhos e tudo mais. Se você puder dar uma palhinha, né? Todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem, eu acho que seria legal, cara. Marcar aí, ver, pegar o intraday. Fala como é que foi teu dia na sexta-feira. O que foi que você fez aí? O que você viu? Fala o que você viu aí. Como que você. Vou falar, deixa primeiro, eu vou primeiro responder essa pergunta do Murilo ali, ó. Qual a tendência? Quando a tendência primária e secundária está divergindo, qual devo seguir e por quê? Se a tendência primária e a secundária está divergindo, você tem que lembrar da teoria de Dow, e a teoria de Dow, ele tem uma das partes dela fala do princípio da confirmação. Na teoria de Dow, ele fala o seguinte, que ele se utilizava do Dow Jones, tá? E do índice de transportes, que na época lá era só das ferrovias. Então o que acontece? Ele usava essa confirmação. Quando cada um estava indo para um lado, ele não fazia trade. Ele só fazia trade quando os dois estavam indo para o mesmo lado. Então, se a tendência primária é de alta e a secundária é de baixa, você deveria estar entendendo isso como um pullback ou uma correção. Então, o ideal seria você aguardar um ponto para você voltar a comprar e seguir com a tendência. Tá? Essa seria a explicação da teoria de Dow, juntando também com a questão da forma que a gente usa. Rompimento do pivô, eu não gosto de operar rompimento de forma nenhuma. Quer que eu te mostre uma coisa? Vou aproveitar aqui o meu próprio gráfico para a gente falar disso, ó. Não sei se você está dando uma olhada aqui, mas o que aconteceu, eu vou até fazer o desenho aqui, ó. Muita gente entendeu isso aqui na sexta-feira, ó. Vamos ver aqui, cadê? Opa, ó. Muita gente entendeu esse movimento aqui, ó. Que ele veio, desceu, e aqui ele fez o quê, ó? Você concorda que ele estava fazendo esse movimento aqui, ó? Tá? Se você está fazendo esse movimento, muita gente entendeu isso aqui como um pivô e entendeu isso aqui como um rompimento do pivô, tá? Por quê? Porque o pessoal olhou e falou assim, não, o pivô rompeu, vou seguir com ele, vou embora agora, vou ficar milionário, tá? O que acontece é o seguinte, gente, o correto mesmo, se você quisesse continuar a tendência, se você não tivesse comprado aqui embaixo, ó, deixa eu apagar aqui as marcações. Se você não tivesse comprado aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, se você não tivesse feito a tua compra aqui, tá? Porque, querendo ou não, esse candle aqui, ó, te deu a oportunidade para você tentar comprar aqui se você estivesse operando por gatilho ou por várias outras formas, tá? Ele deu uma oportunidadezinha para você tentar comprar. Se você não comprou aqui e fosse comprar aqui em cima, ó, aí você já está operando rompimento e aí seria um pouquinho mais difícil, tá? Agora, se você não viu isso aqui como pivô, aí depois a gente pode conversar melhor e você explicar qual que é o seu entendimento de pivô. Deixa eu aproveitar, Magu, aproveitar que eu já estou aqui, ó. E deixa eu falar do gatilho, porque na sexta-feira o pessoal tava com umas dúvidas do gatilho. Antes de mais nada, deixa eu só responder a dúvida do rapaz ali, ó. Tem como migrar do Infut pro InV? Tem sim. Você tem que fazer o seguinte, você tem que clicar aqui com o botão direito no teu gráfico, você vai vir aqui, ó, em opções de estudos, tá? E você vai clicar aqui, ó, copiar série histórica de estudos, tá? Com isso, você já vai copiar tudo que você tiver desenhado no seu WinFoot ou no seu Dolfoot, tá? Que aí já ficaria marcado no seu WinV, ou agora na quarta-feira vai mudar para o WinZ, né? Então não pode esquecer que quarta-feira agora muda também o ativo do índice. Então tudo que você faz aqui
na série histórica, você transfere para o seu contrato dessa forma. Deixa eu só falar aqui dos gatilhos rapidinho, ó. Só para a gente fazer isso. Normalmente a dúvida do pessoal é de um dia para o outro, tá? Eu vou marcar os de quinta-feira, tá bom? E aí a gente marca rapidamente, ó. Eu pegaria esse cidadão aqui, tá bom? Ó, pegaria esse cara aqui. Você tá numa tendência, o mercado tá subindo, ele faz um candle de baixa, eu marco ele, tá? Todos os outros aqui, ó, você percebe que eles estão na mesma linha, menos esse cidadão aqui, ó. Na mesma linha que eu digo é o seguinte, ó. Quando fez o pavio para dentro da região do mesmo gatilho, eu não marco, tá? Espero que isso tenha ficado extremamente claro para todo mundo aí, porque essa era uma dúvida que muita gente tem. Espero que tenha ficado claro, tá? Então, ó, eu marquei esse cara. Depois eu vim marcar esse cidadão aqui em cima, ó. Esse cara aqui. Da mesma forma, percebam que todos esses candles que o meu mouse está passando aqui, ó, você teve pavio para dentro dessa região desse cara aqui de cima, menos esse cidadãozinho pequenininho aqui, ó, eu marquei ele, ó. Tá? Eu marquei ele. Vou mandar mais um pouco. Marquei esse cara aqui. Tá? E percebam que todos esses outros caras ficaram aqui nessa mesma região, não marquei ninguém. Depois eu fui marcar esse cidadão aqui. Tá? Esse cara aqui de cima. E aí acabou a quinta-feira. Beleza? Quando começou a sexta-feira, eu vou aproximar aqui para a gente olhar a sexta-feira. Esse Insight Candle, que é o primeiro candle da sexta-feira, né? Ele é um insight, então ele te dá o quê? Ele te dá uma indicação daquele range que o mercado vai trabalhar. Como ele já estava nessa região desses dois gatilhos aqui, ó, o que eu fiz? Eu apaguei as 3 linhas e marquei esse cara aqui. Opa. Ó. Marquei aqui. Por que você não apagou aqui para baixo? Porque eu tenho essa região aqui de baixo. Tá? Essa região aqui para mim ainda é importante. É o fundo desse gatilho. Ela é importante ainda. Então eu só apaguei aquelas outras 3 e deixei esses 2 caras aqui. Como é que foi o movimento para mim? O movimento para mim foi assim, ó. Quando ele fez aqui, ó, essa pernoca aqui para baixo, ó. Quando ele fechou aqui para baixo, ó, esse cara aqui que perdeu tudo, teve gente que tentou vender aqui, ó. Eu não vendo aí, porque para mim eu tô vendendo muito embaixo. Eu tento vender aonde? Aqui em cima, ó. Tá? Eu tento vender aqui em cima. Ah, e por que eu não comprei? Tá? Porque eu, Diego, gosto de vender. Eu amo vender. Eu acho que a venda anda mais rápido. Pode ser uma sensação minha. Tá? Pode ser uma sensação minha, mas para mim a venda anda mais rápido. Eu gosto de vender. 70% das minhas operações são de venda. Às vezes eu faço até contra, mas tô vendendo. Porque eu gosto. É o particular meu. É assim que eu gosto de trabalhar. Tá? Mas para mim, eu não comprei aqui. Porque eu sempre espero, quando eu tenho um insight tipo esse aqui, ó, eu sempre espero ele se decidir para onde ele vai. E veja que em nenhum momento ele fechou aqui para cima. Então, para mim, eu tava na cabeça que era venda. Tá? Continuando. Vou desligar aqui. Ele fechou para baixo, tá? Ele fechou para baixo e eu ainda tinha essa marca aqui. Quando ele fez esse cidadão aqui, ó, o que aconteceu? Eu troquei assim, ó. Apaguei aquele lá anterior e troquei pro atual. Tá? Tinha essa informação. Qual foi a informação que aconteceu aqui para mim? A informação que ele testou lá para cima, tomou uma pancada do mercado e caiu. Cara, para mim é venda, tá? E aonde seriam as operações de venda? Depois que ele caiu aqui para baixo, até daria para tentar vender aqui, ó. Eu já tô vendo que o mercado tá caindo. Tô vendo que
a sensação do mercado daquele momento é de queda. Então é por isso que eu estou tentando vender. Até que, não somente quando ele, além dele ter feito esse outro gatilho aqui de trás, ó, que é esse cara daqui. E aí, inclusive, eu conversei com alguém no grupo na sexta-feira nesse momento aqui, ó. Que alguém tinha me perguntado do que estava acontecendo e eu falei disso. Falei, ó, ele bateu. E aí quando ele fez este martelo aqui, ó. E o que é o martelo? O martelo, na verdade, é a absorção do mercado não querendo deixar o preço cair. Tá? Não deixou o preço cair. Quando ele não deixou o preço cair, eu comecei a pensar o seguinte. Falei, bom, eu já tive um Harami aqui atrás, segurou, não fechou para baixo desse gatilho. Ele fez um martelo e logo depois ele fez um outro candle que fechou para baixo do Harami, mas não perdeu a mínima do martelo. E tomou a pancada de novo e fechou aqui para cima. Nessa hora a minha cabeça estava assim, ó. O mercado tá batendo para cima. O mercado tá batendo para cima, o mercado tá batendo para cima. E aí realmente ele bateu para cima e fechou para cima do Harami aqui de trás. Eu não me recordo quem foi. Mas neste momento eu até comentei para a pessoa. Falei, pô, eu acho que o mercado não vai cair mais. Aí ele falou, por quê? Eu falei, justamente por isso. Porque ele bateu para cima do Harami, fez aquele martelão ali atrás e tá batendo para cima. Não acho que ele vai bater de novo e vai continuar descendo. E foi o que aconteceu. O mercado bateu aqui para cima e foi embora. Tá? Voltou a testar inclusive a linha aqui do Harami e foi embora. Aqui nesse ponto tinha que ter um outro indicativo aqui, ó. Perceba que aqui ele acaba fazendo o fundo mais alto que o fundo anterior. E aí ele vai embora, faz esse gift aqui, que aí na verdade seria o nosso novo gatilho. Ó. Perceba que aí o restante das nossas marcações seriam para cá só. A gente teria um novo gatilho aqui. Esse cidadão aqui está na mesma região, tá vendo? Ó? Quem que a gente marcaria? Esse cidadão aqui, ó. E aqui está o pulo do gato da brincadeira. Falei do pivô agora há pouco e do rompimento. Percebe uma coisa aqui? Percebe que esse cidadão aqui não fechou para cima desse gatilho? Ele não fechou para cima. Aí na tua cabeça você tem que estar o seguinte, ó. E é por isso que você tem que esperar sempre fechar o candle. Eu não me recordo, não assisti a formação desse candle aqui, ó. Mas se a gente for olhar, percebe como ele vai lá para cima primeiro? Ó, até deixei a tela do Profit aí aberta, ó. Percebe que ele vai lá para cima primeiro, depois ele cai. Você imagina quanta gente não comprou aqui para cima, achando que o mercado ia continuar subindo? Então você sempre tem que tomar bastante cuidado quando você está operando para você respeitar o time frame que você está operando. Está operando pelo 5? Cara, fica de olho, espera fechar. Por mais que você acha que o negócio vai continuar subindo, espera. Deixa ele fechar lá para cima. Porque a chance que você tem de continuar realmente subindo com ele vai ficar maior. E o que a gente quer no trade é diminuir a nossa possibilidade de erro. Porque não existe trade perfeito. Não existe setup, não existe nada disso que seja perfeito. Todo mundo está sujeito a errar. A gente tem que tentar diminuir a possibilidade do erro. E aí o restante ali é só o costumeiro e a continuação disso que eu acabei de explicar. Ele fechou para baixo, ó. Percebe? Ele fechou para baixo. Ele já fechou de novo. O próximo candle, ele já fechou para baixo do gatilho. E aí, realmente, era só você tentar continuar com ele. Quero só fazer um comentário. Eu vi muita gente que comprou nesse doji aqui, ó. Falando assim, mas estava caindo e fez um doji, eu comprei. Isso é setup. Tá, isso é setup. Você tem que tomar bastante cuidado para você não fazer com que o teu entendimento de trade vire um setup, que aí você acaba se prejudicando e cada vez mais você vai deixar com que o seu trade vire um setup e deixe de ser uma análise. Beleza? Mais alguma coisa aí, Magu?
Agora é com você. Não, seria apenas uma ilustração, baseado ainda em cima da pergunta do Murilo, que o Murilo perguntou como identificar as tendências. Eu fiz eu tracei o gráfico, aí os 60 minutos, vocês podem ver. A tendência primária, representada pela linha azul, ela está baseada o quê? No movimento principal, na direção que o mercado está indo. Então, basicamente, nós olhamos o quê? O movimento anual, né? E analisamos o gráfico mensal para verificar essa tendência primária. A tendência secundária, pela movimentação em fúcsia, em rosa, é quando nós analisamos o movimento de correção dessas pernas, tá? Da perna principal. Esse movimento aqui, normalmente nós olhamos, analisamos o gráfico mensal e semanal. E no caso da tendência terciária, nós olhamos, além de analisar o gráfico, a correlação com a movimentação secundária, nós olhamos a movimentação semanal e a intradiária, tá? Ou seja, como que a movimentação do preço está ocorrendo no dia. Então, basicamente, é isso que nós olhamos, tá? Agora, quando nós vamos pensar no intraday, nós olhamos o quê? Nós olhamos os gráficos que afetam o nosso dia. Quais são esses gráficos? É o gráfico de 60 minutos, o gráfico de 15 minutos e o gráfico de 5 minutos. Então, são esses os gráficos que nós analisamos para definir a direção do mercado. Então, Alexander Elder, inclusive, fala justamente sobre isso daí. Você olha o quê? O movimento, você tem a maré, que seria o movimento, a tendência primária. Você tem a onda, que seria a tendência secundária. E você tem a marola, que seria o intraday, tá? Seria a movimentação diária ou a tendência terciária, tá? Alexander Elder fala muito sobre isso, né? Sobre você estudar esses movimentos. Isso está diretamente relacionado também à teoria de Down, tá? Sobre essas três tendências. E quando nós olhamos três gráficos diferentes, os 60 minutos, o 15 e o 5, o que vai acontecer? Normalmente, quem vai me dar a tendência é o gráfico maior, é o gráfico principal. Então, as minhas operações vão ser na direção desse gráfico principal. Eu vou buscar no segundo tempo gráfico, no 15 minutos, oportunidades de entrada, tá? Que o mercado sinalize, para que eu possa entrar pelos 5 minutos. Eu vou filtrar as minhas entradas e vou fazer as minhas entradas a favor desse gráfico e desse movimento principal. Ou seja, eu vou aguardar uma oportunidade de entrada, um sinal de entrada na correção. Ou seja, quando o preço retornar a uma região que nós consideramos, que eu costumo falar, zona quente de FIBO, em torno de 50% de correção, é nesse ponto que eu vou buscar essas entradas, indo na direção da tendência, tá? Lembrando, uma coisa que eu sempre costumo falar, trader profissional não opera contra a tendência. Nós não procuramos gatilhos de venda numa tendência de alta, nós procuramos gatilhos de compra. E numa tendência de baixa, nós não buscamos gatilhos de compra, nós buscamos gatilhos de venda. Então a gente sempre opera a favor da tendência. No caso da tendência terciária, como nós somos day traders. E apenas para concluir, Diego, o Paulinho fez uma pergunta aqui: quando que ele para de pensar em compra e ele começa a pensar em venda? Bom, a gente está seguindo uma tendência. Quando que uma tendência termina? Uma tendência termina quando começa uma nova tendência. Então, como que a gente identifica o final dessa tendência? Uma tendência de alta, ele tem topos e fundos
ascendentes e uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. A partir do momento que eu venho numa tendência de alta e existiu uma falha de topo, como aconteceu na sexta-feira, qual que é o próximo movimento que eu tenho que aguardar para que essa tendência, essa mudança de tendência, seja confirmada? É quando o próximo fundo for rompido, ou seja, ele não conseguiu superar o topo anterior e o topo anterior é rompido para baixo. A partir daquele momento, houve uma reversão da tendência no intraday, ou a tendência terciária. A partir desse momento, eu passo a pensar em venda, porque foi desconfigurado a condição de tendência altista, no caso. É isso aí. Então, eu acho que por hoje é só, pessoal. É isso aí. Gente, obrigado pela participação, obrigado pela presença, obrigado pelas mensagens. Muita gente mandou mensagem lá no Telegram, muita gente tá mandando mensagem nos privados aqui. Meu privado tá lotado aqui de coisa. Vou responder todo mundo também depois. É sempre um prazer a gente estar aqui batendo esse papo. É importante, é bom, porque a gente tira várias dúvidas. A gente tem que estudar para tirar dúvida, que senão não funciona. Muito obrigado pela presença de todos. Magu, obrigado. Valeu, meu amigo. Legal, muito obrigado para todos vocês aí que estiveram com a gente aí. Obrigado, meu irmão Diego. E em breve a gente espera aí estar com conteúdos novos, com mais coisas aí para agregar conhecimento para vocês. E conteúdo de qualidade, tá? Coisa séria realmente, diferente do que muita coisa que vendem aí fora, que é fácil, que vai ficar milionário com R$ 500 na conta, com isso, com aquilo outro. Que a realidade não é essa, não é assim que funciona. Se você realmente pretende levar a sério o mercado, você precisa agir de forma profissional, controlando o risco, tendo planejamento e tudo mais. E a gente vai caminhando e vai avançando, tá bom? Um abração, fiquem com Deus aí e até a próxima. Abração, meu irmão Diego. Até mais. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Até Valeu. mais. Tchau, tchau.